Bom dia, meus amigos queridos. Salve Maria Imaculada, viva Jesus. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês, meus amigos do canal Fé, Esperança e Caridade, meus irmãos queridos. Sejam muito bem-vindos. Hoje vamos meditar nesta oração da manhã, meditar na palavra de Deus, porque Deus tem uma palavra para te alertar, para conduzir o teu espírito, para transformar a sua vida, para trazer ao seu coração graças, bênçãos, poder e amor, tá bom? Então você é convidado a estar aqui conosco. Seja muito bem-vindo. Se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito, tá bom? E se depois você gostar, deixa seu like, deixa seu comentário, compartilha daquilo que mais tocou o seu coração. Então vamos começar com a graça de Deus? Vamos clamar a Deus a misericórdia e o perdão. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Vamos chamar o nosso anjo da guarda? Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governa e me ilumina. Amém. Graças a Deus. Vamos agora ler hoje Provérbios 1, capítulo 1, versículos de 20 a 33. Esse versículo ele é muito importante, essa palavra é importante, porque é um chamado do Senhor. O Senhor, o nosso Pai, que nos criou com tanto amor, ele nos ama. E ele quer ser escutado, ele quer ser obedecido, ele quer ser reconhecido e amado, porque ele nos deu a vida e nos dá tudo por amor. Então, em retorno, o que Deus quer é somente o amor. A única coisa que podemos dar em retribuição a nosso Pai, a nosso Deus, Criador, é o amor do nosso coração. É que a gente escute a palavra dele. Mas quantos passam aí pela vida inteira e não escutam o clamor de Deus, né? Não escutam a palavra de sabedoria dele que entrega para nós o que devemos fazer e o que não devemos fazer. Porque, como está escrito aqui em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo de 8 a 12, escuta o que está dizendo aqui. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Palavras do Senhor, graças a Deus. Então, se o que eu vou ler aqui com vocês em Provérbios é um chamado de Deus, aqui em 1 Coríntios, Paulo ele fala, né, que enquanto existir profetas, que enquanto existir pessoas que pregam a palavra, que enquanto existir pessoas que clamam no Espírito, é porque o Senhor, aquele que é o perfeito, ainda não veio na sua glória para nos julgar. Porque quando ele vier, cessará tudo, passará tudo. Então ficará somente ele que é o perfeito. O perfeito. O que é imperfeito, o que é em parte, será aniquilado. Porque por enquanto falamos em parte, não conseguimos ver a glória no total de Deus, não conseguimos imaginar a glória de Deus, porque estamos ainda nesta terra. Mas Deus nos chama e nos alerta
para a vontade dele. Então, se ele ainda não veio na sua justiça para glorificar o seu nome, para que todo mundo se dobre diante dele, então ainda é necessário que haja palavras, profecias, pessoas que testemunham a palavra de Deus, né? E quando isso acontece, Deus quer ser obedecido. Então vamos descobrir isso, está em 1º capítulo 1 de Provérbios, do versículo 20 ao 33. Eu vou ler para vocês e nós vamos meditar. E o que isso muda na sua vida e muda na minha? O que isso transforma a sua vida? Você já parou para pensar o que a aliança com o Senhor muda a sua vida? Nós vamos descobrir, tá bom? A sabedoria clama nas ruas, eleva sua voz na praça, clama nas esquinas da encruzilhada, à entrada das portas da cidade, ela faz ouvir a sua voz. E até quando os que zombam se comprazerão na zombaria? Até quando, insensatos, amareis a tolice, e os tolos odiarão a ciência? Convertei-vos às minhas admoestações, espalharei sobre vós o meu espírito, e vos ensinarei as minhas palavras. Uma vez que recusastes o meu chamado, e ninguém prestou atenção quando estendi a mão, uma vez que negligenciastes todos os meus conselhos, e não destes ouvidos às minhas admoestações, também eu rirei do vosso infortúnio, e zombarei quando vos sobrevier um terror, quando vier sobre vós um pânico como furacão, quando se abater sobre vós a calamidade, como a tempestade, e quando caírem sobre vós tribulação e angústia. Então me chamarão, mas não responderei. Eles me procurarão, mas não atenderei, porque detestam a ciência sem lhe antepor o temor do Senhor. Porque repelem meus conselhos com desprezos as minhas exortações. Comerão do fruto dos seus erros e se saciarão com seus planos. Porque a apostasia dos tolos os mata e o desleixo dos insensatos os perde. Aquele que me escuta, porém, habitará com segurança, viverá tranquilo, sem recear dano algum. Amém, aleluia. Palavras do Senhor, graças a Deus. Então, meus irmãos, vamos começar nesse dia prestando atenção ao chamado que o Senhor tem para mim e para você. O Senhor nos exorta a escutarmos a sua palavra de sabedoria. Ele nos exorta a prestar atenção que a palavra dele está sendo proclamada em todos os cantos. Está sendo proclamada nas esquinas das encruzilhadas, nas ruas. Naquela época não existia mídia, não existia internet, não existia mensagem, não existia TV, né? Não existia canal de mídia. Então, como é que se proclamava a palavra de Deus? Nas ruas, de boca a boca, nas encruzilhadas, né? Num palco. Então, Deus se fazia ouvir a sua voz. Através de quem? Através dos profetas, através das pessoas que ele tinha chamado para a missão, dos missionários, dos sacerdotes, através das pessoas que ele elegeu, escolheu para estar no caminho para que as pessoas se convertam. Mas ele reclama. O Senhor Deus de amor, ele nos exorta e se entristece. E ele diz aqui para nós: até quando, insensatos, amareis a tolice e os tolos odiarão a ciência? Que ciência é essa? É a ciência que existe hoje? Não, é a ciência do Espírito Santo. É a sabedoria do Espírito Santo. É aqui quando se fala a palavra ciência. Então, até quando não acreditarão na minha exortação, no meu pedido, eu que sou teu Deus e Criador? Então, as pessoas ainda até hoje, elas vivem como se elas fossem os deuses, que elas que criassem a sua própria vida, o seu próprio mundo.
Mas nós temos que entender que com o Senhor não se brinca. E ele diz aqui, também eu rirei do vosso infortúnio e zombarei quando vos sobrevier um terror, porque não temeram o meu nome. Então, meus irmãos, ainda há tempo de se converter. Ainda há tempo de buscar a misericórdia de Deus. Ainda há aqueles que proclamam no deserto, como proclamava São João Batista, como se proclamavam nas ruas. Como é que se proclamam hoje na Santa Igreja? Através dos missionários, através dos profetas, através dos leigos, né? Então Deus, ele não se deixa calar. Ele quer que todas as pessoas o amem e o conheçam, porque ele merece ser amado. O Pai e o Espírito Santo, o Senhor Jesus, ele merece ser reconhecido. E ele quer ter essa aliança conosco. Então, o que é que muda na sua vida hoje e na minha, se eu obedeço e escuto a palavra de Deus? Duas coisas que está escrito em Provérbios 1. A primeira, ele mandará sobre nós o Espírito dele. Ele mandará o seu Espírito e nos ensinará as suas palavras. Então, além da gente conseguir entender o que está escrito, nós vamos compreender que é maior ainda ter um entendimento profundo dos seus mistérios. E como é que nós vamos conseguir isso? Através do Espírito Santo de Deus, que é revelado àqueles que obedecem a Deus. O Espírito Santo de Deus é dado, que é a terceira pessoa de Deus, é dado àqueles que obedecem e amam o Senhor. E é gratuito, o Senhor vem por amor a nós. Ele vem habitar dentro de nós, que somos templos do Espírito Santo. E assim a pessoa, ela passa a ter o dom da ciência, que é a pessoa entender na profundidade, saber discernir, saber entender, ter inteligência, saber o desconhecido, conhecer aquilo que não se conhece ainda. Ele recebe de Deus a fortaleza, a mansidão, a longanimidade, o amor, a caridade, o perdão. Então Deus, ele se compraz do filho, ele se alegra do filho que vai até ele. Então, se você hoje, nesse dia, né, que amanheceu, que amanhece, e se você, diante do Senhor, dizer: Senhor, eis aqui, eu estou aqui para ouvir a tua voz, Pai, para te servir em amor, para fazer da minha vida um amor para ti, para que a minha vida seja um reflexo da tua graça, do teu poder neste mundo, para que eu possa trazer aos meus irmãos a tua vontade, né? Para que eu possa levar aos meus irmãos a tua graça, o teu santo nome. Se você fizer isso, e se você se ajoelhar diante do Senhor com humildade, pedindo misericórdia, perdão e graça, o Senhor virá sobre você com toda a graça dele. E além de tudo, do Espírito, que já é o Espírito Santo, que é a maior graça que nós podemos receber aqui ainda em vida, junto com a Eucaristia e a nossa própria vida, a gente receberá dele o quê? Está no último versículo, presta atenção. Ele diz: aquele que me escuta, porém habitará com segurança, viverá tranquilo, sem recear dano algum. Que dano? As calamidades que ele disse aqui, os furacões, os terrores, as tempestades, a tribulação, a angústia. Tudo isso aquele que zomba de Deus passará. Não que nós não teremos aflições, porque Deus disse que neste mundo haveríamos de ter aflições, mas estaremos
tranquilos diante da tribulação, estaremos seguros diante das tempestades, estaremos, nada vai acontecer conosco, não receberemos dano nenhum, dano algum, porque a glória de Deus, o poder e a majestade dele nos defenderá. O poder e a majestade dele, o nome dele, estará sobre nós e nós estaremos dentro do refúgio de Deus. E qual é o refúgio de Deus? É o Sagrado Coração de Jesus. É o Imaculado Coração de Maria. Os dois corações são inseparáveis. E nós que somos conduzidos a este coração, a esses dois corações, somos então colocados dentro do poder e da glória de Deus. Então você, meu irmão, seja o que você estiver passando hoje, neste dia, o que você acordou com este dia, com o seu pensamento talvez atribulado, o seu pensamento talvez desanimado, né, sem esperança. Saiba que o Senhor, ele não brinca conosco, ele é fiel. Nós que somos infiéis, nós que não temos fidelidade e confiança em Deus. Mas o Senhor, que vê o teu coração, que sabe que você o ama, que você quer estar com essa aliança eterna com Ele, Ele não deixará você sozinho. Ele prometeu que até o fim dos tempos Ele estaria conosco. Ele prometeu que Ele jamais nos abandonaria. Então, o que você tem que fazer é somente confiar. Saiba que o Senhor, no momento exato, Ele muda a nossa vida. E você tem que, a única coisa que você tem que fazer é crer e esperar. Mas é esperar não de cabeça baixa. É esperar sabendo que você é filho daquele que é o Deus eterno e todo-poderoso, o único Deus e Salvador. Que você fez uma aliança, não foi com um ser humano, não foi com uma criatura comum. Você está fazendo uma aliança com Deus eterno, com o Altíssimo. E Ele irá conduzir a sua vida para testemunhar a que Deus você serve. Saiba que Deus fica esperando aqueles filhos para que Ele possa mostrar quão grandioso Ele é. Você tem dado oportunidade na sua vida para que Ele mostre a você que Deus Ele é? Você tem colocado nas mãos de Deus a esperança da sua vida para que Ele mostre para o mundo inteiro que você não serve a um Deus qualquer, você serve ao único Deus poderoso, eterno e único, Deus de toda majestade, o nosso Deus Criador? Então, meus irmãos, se o que você estiver passando, uma traição, falta de dinheiro, problema na justiça, doença, perda de um parente falecido, né? Tão doloroso, tão doloroso. Deus, ele não quer que você renegue a dor. Ele conhece a sua dor, certo? Não é aqui estamos falando de uma negação. Não é um surto psicológico. É a gente saber que mesmo diante das tribulações, nenhum dano nos causará. Nós estaremos em segurança, porque o Senhor que me ama, o Senhor que te ama, é Ele que conduz a minha vida. É Ele que nos protege. Sabe, muitas vezes, quando a gente fala assim, as pessoas, a maioria, elas até falam, mas elas não vivem isso. Elas não conseguiram ainda adentrar neste amor, nessa aliança, nessa graça que é estar com Deus. E muitas vezes, quando a gente fala assim, a gente é julgado, né? Muitas pessoas têm medo da gente. Tem pessoas que me bloqueiam, né? Sem me conhecer pessoalmente, por me verem, né? Tem pessoas que eu tenho certeza que você também passa por isso. E por que eu estou querendo dizer? O demônio, ele usa muitas vezes situações na nossa vida. Não é que ele está usando aquelas pessoas. Ele está usando medos, terrores que a pessoa tem contra aquelas pessoas que vivem uma vida que talvez ela queria viver. E pode ser que isso que eu estou falando não tenha nada a ver com o que nós lemos, mas tem.
Porque muitas vezes a pessoa queria viver essa vida de fidelidade, de amor, de alegria, e ela tem medo de entregar tudo, de ser obediente, de dar tudo que ela tem, de entregar o seu sim a Deus, de escutar a exortação e o chamado de Deus. Então, quando ela vê uma pessoa que faz isso, ela treme ou ela teme de medo, né? Ela não consegue entender, ela não consegue avaliar o que aquela pessoa vive. Mas se nós entendermos isso, nós vamos ser caluniados, nós vamos ser. As pessoas vão falar mal da gente? Vão. Talvez elas falam por medo, talvez elas falam porque elas queriam viver aquilo que a gente vive, mas não por isso a gente deve deixar de testemunhar nas ruas, né? Como está escrito aqui. A sabedoria clama nas ruas, nas esquinas. O que significa isso? Nós temos que clamar hoje o nome de Deus. Nós temos que testemunhar aquilo que Ele é. E se a gente começar com um pouquinho daquilo que a gente já tem, Deus multiplicará na nossa vida em milhões, em milhares, certo? Então comece acreditando aquilo que você já viveu. Por exemplo, você já não ganhou um milagre, uma bênção de Deus? Então confia que neste dia de hoje Ele te dará, certo? E aí você poderá testemunhar mais ainda o nome de Deus. Você poderá trabalhar no reino dele. Você poderá trazer às pessoas a esperança e a graça de Deus, certo? Porque a nossa conversão, se ela não passar para o meu irmão, se a minha conversão não leva a minha missão de levar ao meu irmão aquilo que eu vivo, ela é falsa ou ela é egoísta, certo? Então ela não é perfeita. A conversão perfeita, ela tem que dar testemunho, certo? Então, hoje, o Espírito Santo, ele te conduz a você trazer no seu coração a esperança, a alegria, a vitória, certo? Porque Deus, o Espírito Santo, ele traz para nós os seus dons. Ele nos capacita. E ele só pode nos capacitar mais se aquilo que ele nos vai dar é para ajudar o meu irmão. Entende? Porque muitas vezes as pessoas, elas não recebem algum tipo de dom que ela queria. Às vezes a pessoa fala assim, como falei aqui na 1 Coríntios, há profetas, há missionários, há pessoas que são necessários até a vinda daquele que é perfeito. Porque quando ele vier, aquilo que é em parte cessará, certo? Então, o Senhor usa de nós, de mim, de você, de cada um de nós, para que a gente leve testemunho o seu reino. Mas muitas pessoas, elas chegam para mim e falam, Dani, eu queria muito poder ter tal dom. Aí eu falo assim, por que você quer ter esse dom? Pede ao Espírito Santo. Ah, porque eu queria muito poder ou profetizar ou fazer grandes coisas para Deus, tal e tal. Falei, mas primeira coisa, você está disposto a fazer pequenas coisas? Pequenos serviços? Porque a gente primeiro tem que começar pequeno. Deus, ele não começa ninguém grande. Ele testa o amor daquela pessoa. Será que ele está querendo a grandeza para ser glorificado ou ele quer glorificar o meu nome? Segundo, então, para sermos grandes, temos que começar muito pequenos, muito pequenos. Esse dom que você pede ao Senhor, ele vai te ajudar e você vai ajudar o seu próximo ou vai ficar só com você, né? Porque os dons especiais são dados para usar para o próximo, né? Para ajudar a igreja, edificar a igreja. Por exemplo, o dom do Espírito Santo, a língua, o dom de línguas, ele é para edificar a nós mesmos. O dom do Espírito, da língua, dom de línguas do Espírito Santo, pessoas que falam em línguas, é uma ligação entre você, o Espírito Santo e Deus, entre você e o Espírito Santo, entre você e Deus. É para a sua própria edificação e santificação. O falar em línguas não é para parecer, porque
o seu irmão não está entendendo nada do que você está dizendo, porque você está falando em línguas. Compreende? Então, o falar em línguas é uma edificação pessoal, individual. É uma ligação entre mim e Deus. Agora, os outros dons. Então, por exemplo, a pessoa tem o dom da acolhida, né? Ela quer ter aquele dom da acolhida, ela queria muito ser aquela pessoa que conhece todo mundo e que abraça todo mundo, é aquela pessoa carismática. E ela pede a Deus, ela até carrancuda, pessoa que não gosta muito de falar com ninguém, e ela fala assim: Senhor, eu queria muito ser uma pessoa carismática. Aí o Senhor pergunta para ela: mas para quê? Né? Você vai usar com alguém? Você vai realmente começar a usar o dom que eu vou te dar? Né? Então, assim, não que Deus não é mesquinho, nós que somos mesquinhos, né? Mas Deus, ele gosta que a gente valorize aquilo que ele nos entrega. Ele gosta que a gente multiplique aquilo que ele nos entrega. Lembra da parábola dos talentos? Né? Deus deu para 3. Para um ele deu 1 talento, para outro ele deu 2 e para outro ele deu 5. Então Deus conhece quanto ele pode dar para cada um de nós. O que ganhou 5 multiplicou para 10. O que ganhou 2 multiplicou para 4. E o que ganhou 1 enterrou. Né? Então, enterrou, ainda Deus falou, servo mau. Sabia que que eu colho da onde não existe, onde eu não sementeei? Então, Deus, ele primeiro, ele avalia. Será que o que eu estou dando para esse meu filho é para edificação dos meus irmãos, dos meus outros filhos, né? E é assim tudo na nossa vida. É na vida financeira, é na vida espiritual, é na vida emocional. Então, às vezes a pessoa quer ter um grande negócio, mas Deus, primeiro ele vai escutar. Ele escuta a minha palavra. Ele já fez uma aliança comigo, né? Ele realmente está me procurando para que eu dê um negócio para ele, é porque ele me ama e ele quer me obedecer? E ele vai fazer essa aliança comigo? Ou é por vaidade, né? E se essa aliança é comigo? Deus não pode te dar 100 milhões. A gente não consegue, às vezes, organizar 100 mil, né? Como é que Deus daria para nós 100 milhões? Muitas pessoas não conseguem. Elas acabam gastando em coisas que não vai trazer frutos instantâneos, mas não frutos a longo prazo, né? Então, primeiro Deus, ele vai nos capacitando no pouco. Então, para que eu tenha muito, Deus me confia o pouco, certo? Então, leva isso para sua vida hoje. O que é que Deus quer multiplicar na sua vida? Ele tem te dado pouco, mas muitas vezes as pessoas não valorizam o pouco que Deus dá. Né? Aqueles 2 valorizaram o que ganhou 2 talentos, multiplicou por 4. E o que ganhou 5 multiplicou para 10. Então, eles entenderam que Deus estava confiando pouco ali ainda, mas era uma bênção que Deus estava capacitando ele para ganhar mais. E na vida emocional? Não, e assim você pode colocar isso em toda a sua vida profissional, na sua vida familiar. Se você quer ter um negócio, se você quer ter uma casa, se você quer ter um comércio, um imóvel, né? Se você quer administrar sua casa com fartura, né? Com sabedoria, com discernimento, falando assim, não, agora eu posso aumentar mais um cômodo da minha casa, agora eu posso pintar a minha casa, chegou a hora, né? Chegou a hora de eu mudar daqui e buscar um novo lugar para mim. Tudo tem a sua hora, mas se você confiar, fizer aliança em Deus, escutar a vontade de Deus, obedecer ao Senhor, escutar a voz do Espírito Santo que está falando contigo e colocar em prática para a sua vida e para o próximo, Deus vai te confiar mais. Levando para a nossa vida emocional, né? A pessoa, muitas vezes, ela quer uma pessoa para ela casar, uma pessoa para ela namorar. Primeiro tem que namorar. Então, uma pessoa para namorar. Mas a pessoa é uma cavala. Grita com todo mundo, xinga com todo mundo. É um cavalo, desculpa a palavra aqui, né? Sai dando soco, coice. Não respeita ninguém, não respeita os pais.
não respeita os irmãos, como é que vai respeitar a mulher, né? Como é que vai respeitar a namorada? Vai trair, vai xingar, vai entristecer o coração dela. E do mesmo modo as mulheres. Então, para eu receber de Deus e merecer mais, eu preciso amadurecer. E eu preciso, naquilo que Deus me dá de convivência com meus irmãos, amadurecer o meu sentimento. Eu preciso amadurecer a minha vida. E nisso tudo está a aliança com Deus. Então, peraí, se eu fiz uma aliança com o Senhor, eu não posso mais ser uma pessoa que grita com meu irmão, que bate, que xinga, que trai, que fala nas costas, né? Se eu amo o meu irmão, se eu amo a Deus, desculpa, acima de todas as coisas, eu tenho que amar o irmão como a mim mesmo. Então, no meu trabalho, eu não posso falar mal daquele irmão. Eu não posso. Claro, gente, existem aquelas pessoas que não gostam da gente. Essas pessoas a gente evita conviver. Mas se eu sou obrigada a conviver dentro do meu trabalho com uma pessoa que eu não gosto, eu tenho que aprender a ser, na fidelidade a Deus, ter paciência e ter caridade com aquela pessoa. Então, tudo na vida, Deus vai nos moldando, Ele vai olhando a nossa atitude. Então, a minha aliança com Deus, eu tenho que passar por ela, a minha vida, ela tem que passar a ser pautada na obediência, no amor com os irmãos, certo? No pouco que Deus me dá, eu tenho que mostrar para Ele que eu estou conseguindo, dentro da palavra dEle, dentro da aliança que eu fiz com Ele, progredir, né? Porque Deus não pede para nós muito. Lembra de Pedro, quando ele foi andar nas águas e a fé dele era pequena? Tanto que Jesus fala, por que duvidastes, homem de pouca fé? A fé de Pedro era pequena, mas mesmo assim ele conseguiu andar nas águas, porque Jesus disse para ele, vem Pedro. E se Jesus falou, acabou, né? E ele veio, mesmo tendo pouca fé. Então Deus, ele não pede uma fé para você extraordinária. Ele diz, se tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, você dirá ao monte, saia de lá e venha para cá. Será que a gente não tem pelo menos a fé de um tamanho de mostarda? Então, o Senhor, ele quer que você comece naquele pouco que você tem. Para a gente terminar, ele quer que você comece dentro daquilo que ele já te entregou, sabe? Ele não vai te pedir grandes coisas se ainda você tem pouca coisa que, aliás, você não tem pouca coisa, Deus já te deu inúmeras coisas, mas se você enxerga pouca coisa, certo? Deus, ele vai te dar mais quando você aprender a entregar tudo que você tem nas mãos dele e colocar a serviço do reino de Deus. Eu tenho certeza, se você tem hoje um chuveiro, se você tem hoje uma cama, se você tem hoje um carro para andar, todas as pessoas, até a cama até que não, mas um carro e um chuveiro elétrico e luz, energia, e quanto mais uma internet, você tem um pão quentinho que você busca na padaria, você tem uma bolacha que você abre, uma carne que você compra ali no açougue. Pega as pessoas que nasceram até 1900, essas pessoas não tinham o que você tem. Gente, não precisa ir em 1900 não. Até 1950, 60, tinha muitos lugares no Brasil que não tinha nem luz elétrica. Quanto mais um chuveiro elétrico, né? Não tinha um carro, não tinha internet. Não tinha, se ela queria um frango, ela tinha que matar. Então, hoje nós temos tudo na mão, gente. Nós temos tudo na mão. Nós somos mais ricos hoje que os príncipes e as rainhas dos antigos reinos. Pega lá as rainhas dos antigos reinos. Você acha que ela era mais rica que você? Ela poderia ter terras, né? Talvez uma roupa mais chique, mas qualidade de vida não. A sua qualidade de vida hoje, com certeza, é maior que qualquer rainha que já viveu antes de você.
por causa do jeito que você vive hoje, dos benefícios que Deus já te entregou na mão. Hoje, com o iPhone, a gente faz uma live. Quem que diria que antigamente precisaria daquelas câmeras de TV desse tamanho para se colocar um programa no ar, que demoraria muito tempo para rodar? Hoje a gente faz live ao vivo com o celular na mão. Hoje tudo está nas nossas mãos. E o que nós temos feito com aquilo que Deus tem nos dado? Ah, Daniela, mas eu não tenho muito para começar. Você tem muito mais que muitas pessoas já tiveram em toda a sua vida. E se você valorizar aquilo que Deus já te entregou, que pode parecer pouco, mas é muito, é nisso que Deus quer que você comece. Um trabalho, certo? Uma amizade, a sua missão com Deus. Pensa sobre isso. Leva isso que eu estou te entregando hoje para a sua vida. Se você gostou, compartilha com seus amigos. Não deixe de compartilhar, de deixar o seu like aí para que mais pessoas vejam a nossa oração da manhã. E saiba que Deus cuida de você hoje. Ele te entrega todas essas bênçãos e traz muitas vitórias e fartura na sua vida se você fizer essa obediência, essa aliança e esse amor com Ele. Amém? Vamos terminar orando. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, Espírito Santo, por Jesus, Pai, por tudo que o Senhor nos entregou hoje, a Tua palavra, a Tua luz, a Tua graça. Pai, somos muitas vezes tão ignorantes, tão pequenos diante de tudo que o Senhor proporciona para nós. Temos tanto, Senhor, e muitas vezes não sabemos agradecer. Ficamos preocupados com o pouco que temos, querendo muito, sendo que o pouco que temos é suficiente para fazermos daquilo que temos um grande império, uma grande riqueza, uma grande virtude. Por isso, Pai, primeiro te pedimos perdão. Perdão pelas vezes que fomos ingratos e não soubemos avaliar e vislumbrar aquilo que o Senhor nos entregou. E segundo, queremos te pedir, mande o teu Espírito sobre nós. Queremos ser obedientes, humildes, sinceros diante de vós, Senhor. Queremos que o Senhor nos ajude a melhorar aquilo que ainda não conseguimos. Queremos pedir, Senhor, que a tua graça esteja sobre nós, que o Senhor possa cada dia nos iluminar com a tua sabedoria, com a tua graça, e que nós possamos ser exortados por ti para fazermos o melhor que o Senhor sonha para nós. Que nós possamos ser seus filhos que testemunham, não mais nas ruas e nas extremidades, mas também para o mundo inteiro, a tua graça, o teu reino, o teu amor. Faz de nós, Senhor, filhos herdeiros do céu. O Senhor já fez, mas capacita-nos, Senhor, a merecer. Diante da tua Mãe Santíssima, eu consagro todas essas pessoas que estão vendo esta oração comigo hoje, ao Imaculado Coração de Maria e ao Sagrado Coração de Jesus, pedindo, Senhor, que o Senhor os abençoe, os guarde, principalmente os doentes, os endividados, as pessoas que precisam urgente hoje da tua graça. E que todas as pessoas que têm saúde e que te conhecem, Senhor, elas possam trabalhar com amor e com alegria para o teu reino de amor. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém, amém. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço toda a vós, e em prova da minha devoção para convosco, vos consagro neste dia e para sempre os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, inteiramente todo o meu ser. E porque sou toda vossa, ó minha boa e incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém, amém. Honre a Deus com a sua própria vida. Que Deus te abençoe. Fique com Deus. Até amanhã. Até a próxima, se Deus quiser. Para a honra e glória de Deus, estivemos e continuaremos unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau. Fique com Deus.